Meio-dia mais 31 minutos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024 e até 1h27 da tarde. Eu, Vanessa Oliveira e meu parceiro de trabalho, André Santos, fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, sua FM 95.9, no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessando Canção Nova SJC, e aí você consegue nos ouvir pela internet. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova, e lá você procura pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E as doenças vasculares podem afetar qualquer pessoa, homem, mulher, independente da idade. Geralmente, tais alterações são acompanhadas por diversos sintomas que atrapalham a vida do paciente. Por isso, a busca pelo diagnóstico preciso e por tratamentos adequados devem ser prioridade. Somente assim é possível contornar a situação e ter mais saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 10 a 25% da população brasileira acima dos 50 anos sofre com algum tipo de doença vascular. Apesar de existir sinais da doença, alguns pacientes não apresentam queixas, o que dificulta o diagnóstico mais preciso, atrasando assim procedimentos. Entre os problemas mais comuns estão aneurisma, pé diabético, varizes, trombose venosa, entre outros. E hoje no programa Abre Aspas nós vamos falar um pouco sobre esses sintomas, os diagnósticos, tratamentos e, claro, sobre a prevenção das doenças vasculares. E você, claro, é convidado a participar conosco pelo nosso WhatsApp 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. E aí, tem varizes? Como é que tá? Sente a perna pesada? Tem algum problema vascular, trombose? Enfim, você pode aproveitar o espaço aqui hoje e tirar as suas dúvidas com o nosso convidado, que a gente vai conhecer já já. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 34 minutos. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira, que por sinal tá linda, aqui é a visão do nosso estúdio, mas de manhã eu confesso, viu, Mônica, que eu fiquei assim, gente, será que eu vi a previsão errado, Porque eu acho que é melhor trazer uma blusa de frio, levar uma blusa de frio, André? Uma neblina só, mas como dizem aí, os vovôs e vovós, neblina que baixa, sol que racha, e o sol tá rachando a cabeça de cada um agora. Tá calor pra que só. Mas, Mônica, e é isso, tempo continua seco, continua o calor pra cá? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, no Vale do Paraíba, sexta-feira deve ser de dia de sol, com algumas nuvens, sem chance de chuva. Mínima de 18 e a máxima segue alta e pode chegar aos 31 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, mesmas condições do vale. Dia de sol entre nuvens e sem chuva. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Na Serra da Mantiqueira, o dia deve ser de sol com aumento de nuvens e chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 11 e máxima fica em 26 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Obrigada, Mônica. O jeito é beber bastante água, se hidratar, e já que não tem previsão de chuva aqui pro Vale, cuidar aí da hidratação, que é muito importante, e, claro, evitar a exposição solar. Muito bem, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a saúde vascular, minha gente? E a gente, às vezes, passa por despercebido com algumas questões relacionadas à nossa saúde vascular, e hoje o nosso convidado, que é cirurgião vascular, Dr. Plínio Cambaúva, está aqui em nossos estúdios ao vivo para trazer para a gente aí algumas dicas, algumas informações importantes para os nossos ouvintes aqui da Rádio Canção Nova. Dr. Plínio, que alegria mais uma vez poder recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, André, Mônica e todos os demais desta equipe fabulosa da Rádio Canção Nova. E em particular o programa Abre Aspas,
Eu quero agradecer a todos vocês pelo convite. Nós que É uma agradecemos. honra estar aqui, já estive outra vez, né, André? E é muito satisfatório, é muito gostoso participar. Eu que gosto de orientar, né? Sim. Eu nasci para não só trabalhar, resolver, mas eu nasci para ensinar, nasci para orientar as pessoas, os pacientes, e estou aqui à disposição. Com certeza. E, doutor, eu comentei sobre essa questão da saúde vascular, né? E o que assusta a gente muitas vezes é ver tantas pessoas, e a gente, né, até comenta relacionada a outras questões, né, da nossa saúde, ver que os jovens hoje em dia estão tendo diversos problemas de saúde, entre eles questões da saúde vascular, o que antigamente a gente só via no mais idoso, hoje a gente vê aí jovens tendo problemas aí com a saúde vascular, né? Sim, Vanessa. As doenças, né? Nós falamos as patologias. Sim. As doenças vasculares, algumas delas acometem principalmente os jovens. Olha só. A gente chama jovem de 20 a 35 anos. Sim. E nós temos doenças características dessa idade, principalmente com o vilão, que é o hábito de fumar. Meu O Deus. hábito de fumar é dos piores que existem. Eu acredito que é tão prejudicial quanto a bebida alcoólica, né? Então, muitas vezes, a pessoa é mutilada, não consegue revascularizar essa perna, esse braço, esses dedos, por conta de inflamação de vasos sanguíneos. E isso ocorre nessa faixa de idade. Depois tem as doenças, que é de uma faixa etária mais avançada, né? Sim. E doutor, agora falando sobre essa questão do sistema vascular, né? Muitas vezes a gente só pensa, né, num cirurgião vascular, a gente só pensa em mulher, né? Por exemplo, a questão de varizes. Mas não é só isso não, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que é formado esse nosso sistema vascular, porque eu acho tão importante quando a gente descreve isso pro nosso ouvinte, porque a gente começa a perceber o nosso corpo de uma forma diferente, né? Pensar assim, nossa, aqui no meu braço, aqui na minha perna, aqui na minha coxa. A gente vai começando a respeitar também, entender aí esse funcionamento do nosso corpo que é tão importante, né? Nossa, é maravilhosa a sua questão, porque eu gostaria mesmo de bater esse papo, iniciar esse papo exatamente com esse seu questionamento, porque aí esclarece as pessoas, deixa as pessoas mais, vamos falar na gíria, mais espertas, Sim. porém despreocupadas. Porque, principalmente aquele termo trombose, ele é assustador. Demais. Então, o que eu vou dizer agora, deixa as pessoas um pouquinho mais tranquilas. Mais atentas, né, doutor? Mais atentas. Então, acontece assim. O sistema circulatório, ele é formado por dois tipos de vasos sanguíneos e um terceiro tipo que não conduz o sangue, conduz a linfa, que é um soro do sangue, a grosso modo. Os dois tipos de vasos que conduzem o sangue têm a função de: o primeiro deles, que são as artérias. Esses vasos chamados artérias, eles têm a função de levar o sangue para a cabeça, para os braços e para as pernas. E para os órgãos também internos, né? Para o próprio coração, que são as coronárias. Sim. Para o fígado, a artéria hepática, para os pulmões, artérias pulmonares, enfim. As artérias levam o sangue do coração para todo o corpo. Então, o coração é o motor e as artérias são os vasos, o encanamento que leva o sangue. Muito bem, esse sangue vai lá, leva alimentos, gás, oxigênio, enfim, fazem a função e até os tecidos, não é?
Essas artérias começam de grande calibre, diminui para médio calibre, diminui para pequeno calibre. E até os pequeníssimos, que são os capilares. Muito bem, houve lá, não é, a entrega dos alimentos, a troca de gases. O sangue retorna ao coração através das veias. Viram a diferença? Sim. Artérias são os vasos que levam o sangue do coração para a periferia. As veias trazem de volta. Devolvem ali, faz essa devolução. Devolve, e aí, através dos pulmões, a troca, não é? Renova esses gases, tira o ruim e coloca o bom, que é o oxigênio, e assim se faz a circulação. Então, assim, esses dois tipos de vasos são totalmente diferentes. Na estrutura, na rigidez, ao microscópio a parede são totalmente diferentes, e as doenças, em sua maioria, também são diferentes. Então, o que é que nós chamamos de... Eu vou dar um exemplo, a trombose. Sim. O que é a trombose? A trombose é a coagulação do sangue dentro de um vaso sanguíneo. Nós não falamos coagulação, nós falamos trombose porque ela ocorreu dentro de um vaso. Veja, eu disse dentro de um vaso, seja ele artéria, seja veia. Então pode ser nos dois. Veja, aí que eu quero deixar as pessoas mais tranquilas. Sim. Quando eu falo termo trombose, a pessoa assusta, né? Já pensa logo em amputação. Sim. Não. A trombose dentro de uma artéria, sim, vai obstruir os vasos que levam sangue, e, portanto, o tecido, sem receber sangue, ele vai morrer. E a pessoa poderá, eventualmente, se não corrigida a tempo, poderá, sim, sofrer a mutilação. Quando a trombose ocorre nas veias, não. Aí é o retorno do sangue. Não é? Assim, a chance de se perder um membro por causa de uma trombose de veias é muito raro, só se inchar muito, muito, muito e comprometer as artérias. Daí existe um pequeno risco. Mas assim, olha, eu há mais de 20 anos que eu não vejo isso. Então a trombose de veias incha a perna, fica mais quente, mais escurinha, mais rosada, né? Mais violácea, assim, mais escurinha, mais marrom, muitas vezes. Porém, tem que ser tratado principalmente a consequência disto, para que essa trombose não cresça, não evolua, não suba, chegando aí até coração, pulmão. Então tem que ser tratado. Porém, o risco de perder a perna, olha, é quase zero. Então eu queria iniciar dizendo a diferença de artéria e veias. É muito importante isso, né, doutor? Porque muitas vezes a gente, não que nós não devamos nos preocupar, é estar em alerta, como o senhor disse, mas às vezes a gente fica tão desesperado, né? Aquela coisa, como o senhor disse, o termo é tão pesado, que às vezes esse nervosismo também, a gente sabe que o emocional também tem forte impacto na nossa saúde, no geral, né? Sim. Então a gente precisa realmente, e a gente entendendo, tendo essa visão da funcionalidade do nosso organismo, tudo isso ajuda, né? Até porque a gente vai começar a olhar diferente, né, para o nosso corpo. Nossa, olha aqui é uma veia, aqui é artéria, né? E a gente às vezes se preocupa bastante, e é importante que a gente se preocupe. Agora, doutor, até aproveitando em relação a essa questão que o senhor comentou já da trombose, então já vamos falar da trombose. É muito comum a gente perceber aí essa questão da trombose, essa preocupação das pessoas, né? Mas como que é feito esse diagnóstico? A pessoa, ela sempre vai ter algum sintoma ou não? Existem casos assintomáticos, a pessoa nem percebe nada, vai lá fazer um exame de rotina ou sente outra coisa e descobre. Como que é isso? Então, Vanessa, existem sim tromboses venosas silenciosas. Existe, achado de exame ou, né, se acontecer algum problema mais grave, às vezes é achado até de
de futuro distante, a pessoa teve a trombose venosa há 10 anos atrás e nem sentiu nada, nem percebeu, nada. Não foi feito o diagnóstico. Meu Deus. E de repente, 10 anos depois, faz o exame e constata. A trombose arterial já é diferente, porque está obstruindo uma artéria, então os sintomas são mais frequentes. Não é? Aproveitando esse gancho, eu gostaria de esclarecer o ouvinte sobre os sintomas principais da trombose arterial e da trombose venosa. Que são diferentes, que isso é legal, né? São diferentes. Legal, ótimo. Então, assim, quando ocorre a trombose arterial, então forma-se o coágulo dentro deste vaso. Eu costumo brincar dizendo que é um chouriço, e na verdade é mesmo, que é para a pessoa entender melhor, enxergar. Quando ocorre esse fenômeno, então o sangue não vai chegar até os tecidos. Por exemplo, num membro inferior, numa perna. Quando ocorre este fato, esse fenômeno, o paciente apresenta dor. Se não for assim uma quantidade muito grande, importante de artérias, o paciente consegue andar, porém é limitado a distância, a pessoa consegue andar apenas 100 metros, 200, 300, 50, dependendo do grau de entupimento, do grau de obstrução. Este é o principal sintoma, não é? Dor para andar. O segundo sinal é uma diminuição de temperatura neste membro. Então é o famoso meu pé está gelado desde a semana passada, quando é um quadro agudo. Isso, né? na artéria fica gelado. Na artéria, eu estou falando tudo de artéria. Faltou sangue, o sangue é mais quente do que a pele. Quando falta esse sangue, a pele fica fria, a extremidade fica fria. Eu estou falando da perna, mas o braço também, mesma coisa. Então, o que ocorre? Diminuição de temperatura, dor para andar. Num caso mais grave, como eu peguei esta semana, os dedos, que são os primeiros que sofrem, ficam arroxeados, ficam escuros, e realmente aí a pessoa fica com medo. Porque ela fala, né? Nossa, em uma semana meus dedos estão todos escurecendo. E escurece mesmo, né, doutor? E escurece de verdade. São os principais sintomas: diminuição de temperatura, esse escurecimento, né, dos dedos e vai subindo, não é? E veja bem, numa trombose arterial, a perna não incha. Não tem inchaço, então? Não tem inchaço, é apenas diminuição de temperatura, dor para andar e a coloração escura. Agora vamos falar da trombose venosa, que é a mais comum. Eu vou falar apenas os sintomas e sinais, não é? A causa a gente pode falar depois. Na trombose venosa ocorre o inchaço, lógico, porque o sangue não está conseguindo retornar. Então a perna incha, não passa o sangue para cima, para o coração, a perna incha. Como vai reter mais sangue ali na perna, no braço, vai ficar a temperatura maior, vai ficar mais quente. Diferente da artéria, que fica gelado, fica quente a venosa, né? Então já dá para perceber aí, né? O inchaço, a diferença. A diferença. Então, na trombose venosa, a perna incha, geralmente de um lado só. Então, se vê uma perna, o inchaço pode ocorrer só até o joelho, pode ocorrer até a virilha. Por quê? Porque depende do local, do sítio que foi obstruído. E aumento de temperatura, né? E o inchaço, e na maioria das vezes também dor, até em repouso, mas é uma dor que não limita a caminhada como a artéria. Então, são sinais e sintomas da trombose venosa. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? E o doutor comentou em relação à questão dos assintomáticos. Eu sou prova viva disso, né? Fui para o hospital com uma dor na coluna, no ciático, e na verdade não era o ciático, né? Era ali uma tromboflebite, que inclusive eu quero que o senhor fale sobre isso, né? O que é a tromboflebite? O que diferencia da trombose? Olha, apenas didático, não é?
Trombo quer dizer formação do coágulo. E ite é inflamação. Tromboflebos é veia, então tromboflebite, inflamação da veia conjuntamente com a formação do coágulo. Mas existe só a flebite. Ela não obstrui, o sangue continua passando e apenas ocorre a inflamação. Olha só. Então aí a gente fala flebite. E quando o sangue coagula, tromboflebite. Usamos esse termo mais para as veias superficiais. São aquelas veias chamadas colaterais que a gente olha, principalmente quando vai à praia, né? A gente olha para as pernas. Eu faço tudo para não olhar, mas não tem jeito. A profissão É a pede. profissão. Aí quando eu vejo os olhos, está lá na... Já tá lá Aí diagnosticando eu falo, as pessoas. acho que eu vou dar um cartão para essa senhora, para esse senhor, porque tem muita varizes. Então, é só para os ouvintes terem ideia. Estas veias superficiais, elas ficam endurecidas, avermelhadas e muito, muito doloridas. Essa é a flebite. E quando ela fica bem, pouco compressível, que você aperta e ela não comprime, porque a veia normalmente é mole. Sim. E se ela fica dura e não comprime, a suspeita é que tenha formado o coágulo. Então, tromboflebite. Aproveitando o que você tinha dito, o diagnóstico, tanto para tromboflebite, flebite, trombose venosa profunda, é através do ultrassom, do ecodoppler, do ultrassom. Então, assim, falamos em tromboflebite ou flebite para as veias superficiais e trombose venosa profunda para as veias profundas. Então, é mais didático essa classificação Sim. entre veias superficiais e veias profundas. E é importante também, né, doutor, que eu acho que muitas vezes a gente não dá muita atenção nessas questões, mas na dúvida, procure um especialista, né? Porque às vezes a gente acaba segurando, não vai, mas acho que é simples, é coisa simples, vou ficar com a perna para cima aqui, tá inchado que eu tô cansada, mas às vezes a gente tem que se entregar a isso, buscar um profissional, né? Como eu disse, o meu, eu tava com uma dor no ciático, né? E na verdade não era o ciático, né? Então a gente tem que ficar atento mesmo, dar mais atenção pro nosso corpo, porque ele fala, né? E a gente precisa estar atento a ouvi-lo, né? Sim, Vanessa. O diagnóstico diferencial, como se fala, entre dor do nervo ciático, que é a ciatalgia, e uma trombose venosa profunda, muitas vezes é difícil fazer, né? Sim. Como a gente tem bastante experiência, a gente pergunta muito e às vezes o paciente nem fala, ele esquece de falar aquele detalhe que é importantíssimo e que mata o diagnóstico, né? Então, por isso que é importante, não é? Isso já gostaria de falar para os colegas, lembrar os colegas que, olha, pergunte, perca tempo, pergunte, force, mas e isso, mas e aquilo e tal, isso vai te ajudar no diagnóstico. É lógico que o ultrassom é um exame Sim. complementar, mas o diagnóstico clínico é soberano. E é interessante isso, né, doutor Plínio? Porque vocês, como profissionais, às vezes só de olhar você já consegue perceber. Ele fala, já sei até o que é. E eu detesto isso. Não é? Eu gosto de sofrer, eu gosto de pensar, raciocinar. E, puxa vida, a gente fica tão assim... Mas muito acho tempo que é de envaidecido, experiência. viu? De falar, puxa, matei esse diagnóstico, não esperava, nossa, foi difícil e tal. A gente fica aí querendo os desafios, né? Mas é importantíssimo. Com a gente certeza. tem que perder, entre aspas, ganhar esse tempo perguntando para o paciente e depois pondo a mão, examinando, né? Sim. Como eu falei, o diagnóstico clínico ele é soberano sobre Com certeza. exames, né? Exames muitas vezes atrapalham, sabia? Ah, é? Eu porque- às vezes sou meio... Eu não sou mineiro, mas sou desconfiado. então tá eu vendo. não vejo somente o laudo, não. Eu vejo as fotografias,
vejo se realmente tem o coágulo. Isso é muito importante. Porque se eu não fechar um diagnóstico correto, eu posso prejudicar o paciente. Com certeza. E assim, né, o paciente também, né, doutor? Infelizmente, a gente sabe que a gente vive num momento de correria, às vezes o médico, né, tem muitos pacientes para atender, mas eu sempre brinco, eu falo, gente, eu quando vou assim, eu faço uma lista das coisas para não esquecer, porque a gente esquece, faça, aproveite esse momento da consulta, se o médico não quiser te responder, insiste mesmo assim, Lógico. né, porque assim, é importante, porque às vezes ali uma pergunta que você faz ou uma pergunta que o profissional te faz pode mudar e ajudar esse diagnóstico a ser mais completo ainda, né? Com certeza, a medicina legal, gostosa de fazer é essa. Com certeza, não é, como disse o doutor, não é perca de tempo, é ganho. E né? eu não sou contra exames, não. Mas, não. Quando Não, o exame é complementar, como o senhor bem destacou. Ele é complementar. complementar. Mas não adianta só o paciente chegar, o médico falar assim, vou pedir exame. Às vezes tá ali o problema. Às vezes claro, tem casos que não adianta examinar, que você não vai ver mesmo. Mas tem casos que você tem como você ver ali. No caso, por exemplo, da trombose, que o senhor disse, né? Tem lá um inchaço, né? No caso da venosa. Aquele inchaço perceptível ali, aquela vermelhidão, às vezes... Você tá vendo, né? Então olha, né? Põe a mão, tá quente, tá frio, enfim, né? Faz esse clínico. E aí, claro, precisa dessa complementação do exame, que é importantíssimo. Mas às vezes o problema é esse, né? Que às vezes não olha, e isso vai passando um tempo e tem que realmente ficar atento. André, eu esqueci do intervalo, mas eu lembrei. Tá vendo? Só esqueci, mas lembrei. Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Tem muita coisa pra gente fazer aqui, pra falar ainda. Você, claro, continue participando. 12 3019 8801. Depois do intervalo, prometo que coloco aqui as participações, suas perguntas. Tem bastante coisa pra gente falar aí em relação a varizes, né? Que antigamente a gente pensava que varizes era só coisa de mulher, mas não, homens sofrem com varizes e precisam se cuidar também. Tem a questão do pé diabético, enfim, outros assuntos. A gente volta já já. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, e hoje nós estamos conversando com o Dr. Plínio Cambaúva, ele que é cirurgião vascular, falando aí sobre a saúde vascular, sobre a importância, né, de ficar atento aí aos primeiros sinais, falando sobre trombose, também aí sobre varizes, que a gente vai falar um pouquinho agora. E você, claro, é convidado a participar conosco, mandando a sua pergunta para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Nesse horário nós estamos aqui no programa Abre Aspas, que você pode mandar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas sobre o nosso tema de hoje, e você, claro, é muito bem-vindo para participar conosco aqui. Agora, doutor Plínio, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Chegou uma pergunta para a gente aqui, a ouvinte não se identificou, mas ela diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber em relação se existe fator hereditário para trombose. Escutei o doutor falando e minha mãe, que já faleceu, teve trombose na artéria, e gostaria de saber se eu devo me preocupar. Obrigado pela participação, pela pergunta bem legal, essa pergunta que você fez. Existe sim, existe um fator que é chamado fator 5, foi muito estudado por Leiden, era um médico cientista, e ele descobriu esta proteína, este fator que entra na coagulação do sangue e passa assim de pai, mãe para filhos. Fator genético, fator hereditário. Se você tem história familiar, tanto de trombose, principalmente a trombose venosa, e trombose arterial, numa idade menor, não é? Exemplo, um jovem de 36 anos, não é para ter uma trombose arterial, principalmente. E mesmo a venosa, deve ser feito um estudo dos fatores que entram na coagulação, ou seja, o estudo da crase sanguínea. Geralmente é o hematologista que faz. Eu costumo também pedir esses exames para ver se não tem alteração do fator 5. Dá uma procuradinha no como chama? Nosso amigo? Nosso amigo, no Google. Veja lá, fatores de coagulação, fator 5 de Leiden, que eles vão te explicar bem legal, detalhadamente, não é? Mas sim, respondendo objetivamente.
existe sim o fator hereditário. E essa investigação é simples, doutor? É um exame de sangue exame mesmo? de sangue, Então? assim, não é comum. É um pouco mais aprofundado do que o coagulograma que se Sim. pede para uma cirurgia, né? Ele é mais aprofundado. Mas tá aí, né? Se Mas você tá aí. tem essa dúvida, né? E tem esse receio, é importante ficar um atento, né? familiar teve, você tem Com que- certeza. Doutor, mais uma pergunta. Boa tarde. Os dedos dos meus pés mexem para baixo e para cima involuntariamente. Já fiz laudos com PVP? Eu não sei o que é isso. Por que os dedos mexem? Tem a ver com varizes? Eu não entendi muito bem. Se você... TVP, ela colocou aqui embaixo depois. Fez laudos com TVP. O senhor sabe o que... Então, essa movimentação involuntária dos dedos ou dos pés, ou até da perna mesmo, está ligado ao sistema nervoso periférico, né? É um distúrbio da condução da corrente elétrica através dos nervos. E seria mais recomendado de exame uma eletroneurografia, que vai avaliar a condução da corrente elétrica. Zero, nada da corrente sanguínea, tá bom? Nem arterial e nem venosa. Nem variz aqui que Nem ela pergunta. varizes, nem trombose venosa. Realmente o exame não deu porque não tem relação com isso. Agora, doutor, falando sobre varizes, né? Até brinquei aqui antes da gente ir pro intervalo, né? Que antigamente só as mulheres falava de varizes, só a mulherada que se preocupava. Mas de uns anos para cá, os homens também têm sido aí diagnosticados, mas na verdade isso já existe desde que o mundo é mundo, né? Homem e mulher pode ter varizes, é isso? Sim, a incidência é maior nas mulheres. O índice, né, de estudos relevantes sobre isso indica que 80% mulheres, 20% homens. Mas por que as mulheres têm a maior incidência do que os homens? Principalmente o fator hormonal, que influi, enfraquece mais a parede das veias, e as gestações. E o que é varizes? Por que dá as varizes, doutor? Varizes são veias permanentemente dilatadas, com prejuízo, né, na sua estrutura e na sua função. Essa é a definição de varize. Veja, permanentemente dilatadas. Eu não concordo muito, porque tem pacientes que desenvolvem, né, essa dilatação das veias, chamada varizes, no período gestacional, conforme vai se aproximando, né, do ultimato do parto, né, quanto mais próximo, maior é a quantidade de hormônios da corrente sanguínea que os ovários secretam. Sim. Então, o que acontece? Na gestação, se a pessoa já vem principalmente de um fator hereditário, porque varizes é um fator hereditário, já nasce com a parede das veias fracas, com pouca musculatura na parede das veias, ou seja, essas veias são fracas, então na gestação, com o fator hormonal a todo vapor, nos altos níveis, mais a compressão que exerce útero, bebê, placenta, sobre as veias da bacia, dificultando a passagem do sangue, aquela pressão da virilha para baixo aumenta, provocando a dilatação das veias. O bebê nasce, o nível de hormônio cai, não tem mais compressão nessas veias, as varizes, não só nas pernas, né, como na vulva, costumam desaparecer, aquelas veias dilatadas, enormes que dá para ver ali, né? Nossa, e que deixa também o obstetra apavorado, né? Sim. Porque às vezes contraindicando o parto normal. Sim. Por causa das varizes. Então, o que ocorre? Nasceu o bebê, tudo aquilo desaparece. Então, assim, eu não concordo muito que a definição de que é permanentemente dilatadas. Então, tem essa exceção que muitas vezes ocorre, mas muitas vezes também permanece.
nasce o nenê, aí vem uma segunda gestação. Nossa, aí é cruel. Então a mulher tem mais chance que o homem devido esses fatores aí. Esses fatores. Mas os homens têm o fator hereditário, nasce com as veias fracas, trabalha o dia todo em pé, não faz os exercícios, as caminhadas, como fica 9 horas, 10 horas em pé, sem caminhar, sem estimular o retorno do sangue, o que ocorre? As veias não vão aguentando. E eu aconselho aos homens que trabalham, fazem 9 horas ou mais de trabalho, que use uma meia de prevenção, aquelas meias de contenção elástica. Porque o senhor comentou em relação a essa questão da caminhada para estimular o retorno do sangue. Então, isso é importante, mais uma vez, a gente reforçar que esse movimento que a gente faz não é só ali, a gente pensa só na questão, fazer atividade física para perder peso, para manter peso. Não é só isso não, né, doutor? Não, mais importante, lógico, Sim. Perder peso é importante, mas e outras, né, prevenções. Mas o retorno do sangue se faz através dos movimentos, caminhada, natação, hidroginástica, esteira, bicicleta, tudo que você faz, o movimento dos pés, né, movimento tornozelo, você está ajudando o retorno do sangue através do chamado segundo coração, ou coração periférico, ou ainda bomba da panturrilha. São os músculos fortes da panturrilha que, quando você movimenta, esses músculos atuam nas veias, não é, dessa região da perna, estimulando, jogando o sangue em direção ao coração. Então, quem fica muito sentado, não é? Como o André, né? Fica muito tempo sentado, né, André? Acho que a Vanessa também. Um pouco. As pessoas que trabalham muito tempo sentado e não fazem este movimento da articulação do tornozelo, né, chamado flexão-extensão, é o movimento da caminhada. Não está estimulando o retorno do sangue. Isso pode desencadear, sim, varizes, inchaço no final do dia. Aquelas pernas pesadas. Olha, perna pesada, cansada no final do período de trabalho. Eu faço uma brincadeira que eu acho muito legal. Quando a pessoa vem, olha, no final do dia, meu tornozelo fica um pão, fica inchadinho. Eu falo assim, olha, quando você for passear numa lagoa e tiver pato, dá uma olhadinha aos pés, a perninha do pato. Tudo magrinho, tudo magrinho. É mesmo? Que eles ficam o dia inteiro nadando e fazendo movimento. Pezinho de pato, pezinho né? de pato. Então, pensa nos patos André, e faça o exercício. Bora, nós vamos selecionar 5 minutos pro movimento pé do pato aqui na rádio. Mas muito bom, doutor. Tem várias perguntas aqui. A Cláudia diz o seguinte: boa tarde, parabéns pelo tema. Gostaria de saber, o doutor falando sobre atividade física. Doutor, quando faço caminhada na esteira ou mesmo bicicleta, sinto muita coceira nas pernas. Isso tem relação com a questão venosa? Cláudia, tem sim relação, porque quando você faz uma atividade física, a chegada de sangue nos tecidos, nas pernas, aumenta muito, porque tem que prover os músculos de oxigênio, né? Então a demanda, a descida de sangue é maior. E acaba extravasando pela parede das artérias substâncias que causam o prurido, a coceira. Nossa, eu já tive isso. Principalmente uma proteína chamada hemosiderina. Ela pode, em algumas pessoas, extravasar, não é? Tanto das veias como das artérias, pela quantidade, né, do volume aumentado durante o exercício, e essa hemosiderina ela provoca essa coceira. Mas depois que para, né, o exercício, descansa um pouco, esse sinal e sintoma eles desaparecem. E não tem que fazer, não. Não tem. Tem que continuar fazendo exercício. Tem que continuar fazendo exercício, não pode parar por causa da coceira. Cláudia, tem que fazer exercício, continuar. O corpo depois acho que pensa assim, nossa, é assim a vida dessa pessoa, não vou mais soltar essa substância não, né, doutor? Porque acostuma. Verdade.
Doutor, em relação à questão de varizes, o Carlos, boa tarde. Gostaria de saber, minha esposa fez cirurgia há 10 anos de varizes, mas agora voltou a ter. É normal voltar a ter varizes depois de cirurgia? Eu acho que é uma das perguntas mais comuns, né, doutor? Muito. Eu operei, Muito. mas tô com varizes de novo, tenho que operar de novo. O que acontece? Voltas são novas? O que acontece, doutor? Então, Carlos, ocorre assim, né? Nos membros inferiores, onde ocorre maior incidência de varizes do que no membro superior, ocorre o seguinte: nós temos o sistema de veias muito, mas muito exuberantes. Tanto as veias profundas, que carregam 90% do sangue, trazem 90% do volume do sangue, como o sistema superficial. O sistema superficial tem duas veias famosas, né? São importantes, mas nem tanto como se pensa. O sistema profundo que é importante. Por isso que a trombose venosa profunda incha bastante. Sim. Carlos, esse sistema venoso superficial, ele forma uma rede muito extensa, muito mais que uma rede de futebol. Imagina uma rede de futebol de veias. E tem como, assim, uma coluna mestre dessas veias, as famosas veias safenas. Tem a maior, que fica na parte de dentro da perna, que vem lá do ossinho do pé até a virilha. E tem a menor, que começa atrás do ossinho de fora do pé e vai só até a prega do joelho. Essas duas veias são assim importantes para o sistema superficial. Muitas vezes, se não retira essa safena, se elas estiverem ruins, é mandatório retirar, senão você não vai acabar com esse sintoma de peso, cansaço, aparecimento de varizes. Então tem que ser bem estudado para ver a necessidade ou não de retirar essas veias. Mesmo assim, na época sua esposa tinha essas veias normais, então não foi indicado a retirada, e 10 anos depois essas veias se tornaram insuficientes. Isso pode acontecer, principalmente se tiver gestação depois da cirurgia. Outra causa é que as próprias veias colaterais, aquelas superficiais que a gente brincou aqui de praia, que aparece lá na praia, não é que voltam, Carlos, não é. É que outras veias, há 10 anos atrás, eram boas, eram normais. E como elas nasceram também fracas, com o passar dos anos, com o uso das pernas, gestação, tudo isso, estas veias que eram normais, hoje dilataram, tornando varizes. Existe isso que nós chamamos de recidiva, pós-parto ou não. Recidiva, quer dizer, outras apareceram, Carlos. Eu entendo quando vocês falam assim, voltou. A palavra voltou, ela não é muito apropriada, mas eu entendo que o que a pessoa quer dizer. Ela recidivou, quer dizer, outras veias apareceram. Mas também existe as veias residuais. Isso é diferente. Residuais significa foi feita uma cirurgia, porém não foram retiradas todas. Por isso existe hoje aparelhos que te mostram toda a rede superficial, que são o fleboscópio. O fleboscópio mostra. Hoje eu acho que com essa tecnologia simples, no dia da cirurgia, na hora da cirurgia, que você vai identificar, vai mapear as varizes, você tem que usar esse aparelho, porque senão você vai tirar aí 40%, 50% do que deveria, por falta de enxergar as veias. Então o caso dela pode ser recidiva ou pode ser veias residuais. Diria, não foi assim com muito sucesso a cirurgia.
Entendi. Doutor, acho que uma dúvida muito grande também das pessoas, né? Principalmente quem trabalha em escritório, enfim, as mulheres aí que trabalham de salto. O salto ainda é uma preocupação quando a gente pensa em varizes? Muitas pessoas falam, não, tem varizes porque eu uso muito salto. Como é que funciona isso? Vanessa, até hoje essa lenda Ah, é uma lenda então? O salto muito alto, ele talvez prejudique a coluna, prejudique a postura, alguma coisa do tipo ortopédico. Mas o ideal para ajudar no retorno do sangue é aquele meio saltinho, talvez é Anabela, não sei bem se é isso. Então, o saltinho aí de 3 centímetros, né? É o ideal, ajuda mais no retorno do sangue. Do que prejudica. Então é o contrário. Olha, o rasteirinha, por exemplo, não ajuda em nada. Ah, é? Não ajuda em nada o rasteirinha. Então, olha para você ver que interessante, porque às vezes a gente acha que é o contrário. O saltinho de 2, 3 centímetros é o ideal. As pessoas se sentem melhor, aqueles músculos da barriga da perna, né, chamam-se gastrocnêmicos. Olha que nome feio. Esse conjunto de músculos é que é acionado no retorno do sangue. E com saltinho de 2, 3 centímetros, esses músculos funcionam melhor. Olha só que chique, tá vendo? Agora, doutor, conta um pouquinho pra gente em relação ao pé diabético, que também é uma preocupação, né? Muitas pessoas aí, a gente sabe que tem a questão do número muito grande de pessoas com diabetes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, que também é um dos mais procurados no consultório. Dos diagnósticos mais realizados? Sim, Vanessa. O pé diabético é uma preocupação, maior motivo de mutilações, não é? Lógico que acidentes de moto, de carro também participam dessas mutilações, mas o pé diabético, o índice é grande de mutilações, né? Mutilações são as amputações. Ocorre assim, Vanessa. O diabético, com o tempo, principalmente aquele que não trata direito, que acha que não sinto nada, então posso comer açúcar, posso comer doce, porque não sinto nada. Sim, o açúcar, principalmente então quem não tem uma boa fabricação de insulina, que é o diabético, sim, esse açúcar ele corrói nervos, a retina, os rins. O açúcar é o inimigo número 1 do nosso organismo. Quem tem a baixa produção de insulina não pode se dar o luxo de comer uma tigela de doce de abóbora. Que é uma delícia, por sinal. Não é? Esse açúcar alto no sangue, ele vai entupir as artérias de pequeníssimo calibre. Aquelas bem fininha. Que se só enxerga com microscópio. São Deus. chamadas de arteríolas. Arteríolas. A doença, se você ouvinte quiser procurar também no Google, se chama microangiopatia diabética. Micro porque são arteríolas, são bem pequenas. Angio quer dizer vasos. Patos quer dizer doença, patologia, quer dizer doença. Então, microangiopatia diabética. Do diabético, né? Melhor dizendo. Ocorre entupimento desse final da circulação. Eu comparo com uma árvore que tem o tronco, os galhos que vão diminuindo até chegar no talinho da folha. Fazendo essa analogia, essa comparação, o talinho seria a arteríola e a folha seria a pele. Pois bem, essas pequenas arteríolas, tem menores até, chamada de meta-arteríolas, elas são obstruídas pelo açúcar. Resultado, não chega sangue no tecido. Aí a pessoa sofre um trauma, um corte, uma infecção. O que acontece? Toma um antibiótico, toma para combater a infecção, mas não chega no tecido por causa da microangiopatia diabética. Então,
muitas vezes você tem que tirar aquele tecido morto, porque ele morre, não chega sangue, ele morre, é a necrose. Com ou sem infecção. Você tem que retirar o que não está mais funcionando para poder cicatrizar. E dizer que óleo diabético não cicatriza, é outra lenda. Sim. Não, sim, cicatriza sim. Eu já tive casos que, meu Deus do céu, foi bastante mutilado e cicatrizou, não ficou com sequela nenhuma, graças a Deus. Mas não é sempre. Muitas vezes chega com o dedo enegrecido, o dedo totalmente perdido. Não há como salvar. Mas assim, o que é importante nesse sentido? É cuidar do diabetes. Com certeza. E aí piora com fumo, com a pressão arterial desregulada, aumento do nível das gorduras, colesterol, triglicerídeos, tudo isso faz entupir as arteríolas. Então esse é o problema do pé diabético. Muito bem, doutora, a gente está caminhando para o final aqui do programa, passou tão rápido, né? Nossa, bate-papo aqui gostoso, mas para encerrar eu gostaria que o senhor reforçasse para os nossos ouvintes aí. Tem como prevenir? Tem como a gente cuidar da nossa saúde vascular? Se eu disser assim, olha gente, tenta fazer isso, que isso pode ajudar a não ter um problema? Sim, no caso das doenças arteriais, os fatores que vão provocar a obstrução crônica, né? Crônica, lá na velhice, é cuidar. Primeiro, zero cigarro. Aliás, nem fique perto de quem fuma. Porque os componentes, eu vou explicar porque, não fuma, só isso. Não, vamos explicar por que não fuma. Os componentes do tabaco, do fumo, na fumaça principalmente, que é tragada, ele cai na corrente sanguínea e esses componentes, a nicotina, o alcatrão da ulha, o CO2, vários. Para vocês terem ideia, em torno de 1000 componentes do cigarro. Eles destroem a impermeabilidade da membrana que forra as artérias. Tira, como se você tirasse a impermeabilidade do guarda-chuva, da sombrinha, pronto, a hora que chover, tudo vai entrar ali, vai te molhar. Então, na parede interna, que reveste internamente as artérias, o cigarro acaba com a impermeabilidade e vai formar placas de gordura até obstruir. Resultado, prevenção, não fumar. Tratar o diabetes, níveis satisfatórios. A hipertensão, tratar a hipertensão e as gorduras do sangue, através de dieta ou até medicamentos. Não pode o colesterol, o triglicerídeos estarem altos. Pronto, isso é para as artérias. Para as veias, ficou gestante, usa meia obrigatoriamente. Caminhada, exercícios do pato, né? Flexão e extensão do pé. Medicamentos, né, que hoje nós temos assim, uma gama. Medicamentos não previne. São exercícios e a meia. Movimentação. Movimentação. Medicamentos ajudam assim nos sintomas, mas não resolve. Com certeza. Dr. Plínio Cambaúva, cirurgião vascular, hoje contribuindo conosco aqui no programa Abre Aspas. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade. Boa tarde, bom final de semana. Vanessa, muito obrigado. André, muito obrigado. É uma satisfação. Vamos marcar um dia, mas só para perguntas do ouvinte. Pode deixar. Porque eu falo muito e não demos muita chance hoje. Não, mas a gente vai aos poucos aqui, com certeza muita gente tá lá e ouviu bastante, conseguiu entender. Obrigada, doutor, bom muito final obrigado. De semana. Eu que agradeço. André, obrigado pela mesa de som, pelos trabalhos técnicos. Assim nós encerramos o programa Abre Aspas nesta sexta-feira, dia 5 de abril, agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um tema para você. Ótimo final de semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.